Olá pessoal, eu sou o professor Rômulo, coordeno vários projetos sociais aqui na cidade de Guarulhos e crio aqui uns conteúdos para mostrar uma realidade que normalmente não mostra, que é coisas boas que acontecem nas periferias aqui de São Paulo, em especial em Guarulhos e pelo Brasil afora. Hoje o assunto é Balé, balé. a Olha, dança. quem é que veio aqui falar sobre um assunto relevante, importante, antigamente muito elitizado, que é o balé. Quem está com nós aqui é a Bruna Ferraz. É isso aí, Bruna. Então, Bruna, você é o quê? A gente chama de bailarina, como é que é? Ah, Ou hoje, professora? hoje eu sou só professora, me aposentei da vida de bailarina. Ah, você não dança, não? Ou Ah, eu só... danço com as minhas alunas, né? Eu tenho que Ah, fazer para elas dançarem, acompanharem, mas dançar como eu dançava, em festivais, espetáculos, hoje não mais. mas o balé tem que ter uma idade de dançar? Ou tem que ter um corpo? Ou é a vida toda? Ah, enquanto você quiser e o seu corpo permitir, você dança até os 99 anos. É porque tem aquele caso da ginástica rítmica, profissionalmente tem uma idade ali, né? Era o Ah, balé, profissionalmente, você diz. e balé não. Profissionalmente tem ali sua idade, é um tempo, um período assim curto, né? Muitas bailarinas se aposentam, por exemplo, quando engravidam, porque ali fica difícil de você conciliar aulas, espetáculos, viagens, né? Profissionalmente, porque você dança por todo o mundo e cuidar de uma família. Então, o tempo de vida profissional de uma bailarina é um pouquinho menor. Isso, antes de entrar nessa coisa dos projetos sociais, entender aqui o balé sempre foi uma dança, ou um. Pode chamar de dança? Pode chamar de dança. É, é muito elitizado, né? No mundo todo, né? Lembro-me que o sonho de minhas crianças lá atrás, Os adultos de hoje. hoje adulto, meus alunos lá atrás, o sonho das meninas era ter balão. Isso não existia para a realidade. Hoje também é mais complicado, mas ainda tem os projetos sociais aí. Sim. É, o balé, por que ele, você sabe da história, por que ele foi tão elitizado assim? O balé começou ali na Rússia, né, pela corte, né, pelo pessoal que já tinha muito dinheiro. Tanto é que para você dançar você tinha que ter aquelas roupas extravagantes, eram espetáculos somente para ricos, né? A classe mais pobre não tinha acesso ao teatro, né? Porque entrava ali muito nas óperas, ao teatro. E isso foi surgindo e voltado somente para quem tinha dinheiro para estar pagando, tanto para assistir quanto para participar das aulas, né? Isso. Que eram bem caras e sempre ali muito bem, somente para pessoas ricas, brancas, magras, O né? balé é muito associado a essa coisa do branco, né? Sim. É, E é, magro. e magro, Magro. né? Mas você sabe que se você falou que começou na Rússia, nesse momento de começar na Rússia, o balé, tá lá na Rússia, o padrão de beleza russa não era magro. E quem aí conhece o que é padrão de beleza, sabe que o padrão de beleza na Rússia não era magrinho, não. Então, mas essa, essa questão de ser balé de pessoas brancas, não é por questões de ser na Rússia, não? Sim, isso com certeza. Até porque quando o balé chegou no Brasil foi através de uma russa, né? Hum. Que ela trouxe o balé em si aqui pro Brasil. Ela que ajudou ali a acontecer o balé no Teatro Municipal foi através de uma russa. Foi muito através disso, Isso, a hora que né? fala de balé no Brasil, a gente sempre lembra da Ana Botafogo, né? Toda vez que fala em balé, você lembra dela, que foi a grande bailarina do Brasil, né? Cecília Kescher também é um grande nome. É. Também tem a Toshi, que é foi uma grande bailarina, uma grande professora, coreógrafa, com grandes obras.
E nós temos os professores mais atuais hoje, né, posso citar o Jean Alex, que é um dos melhores coreógrafos do grupo Raça, com as melhores obras em Joinville também. Então, o balé está muito associado ao público feminino. É lógico, deve ter uma explicação na tua origem, né? Na origem foi criado basicamente para um público feminino, deve ser isso, né? Na verdade, não. É complicado falar. Não é complicado. O balé, na verdade, começou pelos homens. Só quem podia dançar eram os homens. Sim. No começo. Aí depois as mulheres passaram a ser inseridas, mas também totalmente cobertas, com roupas muito pesadas, que era muito difícil de você conseguir fazer qualquer coisa. Muito difícil dançar com aquelas roupas pesadas. Você não podia mostrar nada. Só o seu pé e muitas coisas na cabeça, os vestidos muito pesados. E só os homens poderiam dançar. E aí elas foram tomando espaço e os homens perdendo o espaço, assim, na dança. E aí elas foram conquistando, por exemplo, tirar um pouco das roupas pesadas, subir um pouco mais o vestido. Que aí a gente, depois de um período de tempo, né, de muita luta, elas conquistaram o vestido romântico. Que é um vestido que vem até um pouquinho abaixo do joelho. Essa foi uma das grandes conquistas, assim, que elas podiam mostrar a panturrilha. Aí depois com o tempo foi mudando, veio o titi, né, o prato que todo mundo conhece hoje. Até chegar nesse prato, esse é mais moderno ou não? O prato? Essa roupa atual que as meninas tanto gostam. Que é lindo, assim, de fato. Mas foi muita luta, porque elas não podiam mostrar as pernas. Porque dá um tom de rodar, aquela coisa. Isso. É um prato, né? Isso, ele é um prato, mas a questão do prato não é só que ele é lindo, ele é realmente maravilhoso, mas a questão, o foco dele é estar mostrando as linhas das pernas das bailarinas, os movimentos, assim, a melhor amplitude deles. Ter mais espaço, tá mostrando ali nas coreografias, nas obras. O balé pelo jeito, nunca teve associado a erotismo, essas coisas não, né? Que nem as danças lá do Oriente Médio, da parte da Índia? Não, do Islã, do Oriente Médio, tipo que é a dança do ventre, né? Isso aí, a dança do ventre. E a dança do ventre, ela tem um caráter erotista, mais erótico, sensual. né? É sensual. O balé nunca teve, na história, nunca teve associado a isso não, né? Ele tem os seus repertórios de balé mais voltados assim pro sensual, né? Mas não é o grande foco dele, o grande objetivo dele, né? Por exemplo, o repertório de balé, nós temos lá que são clássicos, o Lago do Cisne, Bela Adormecida, e temos Carmen, que é um repertório de balé que a gente pode falar que é um repertório mais sensual, assim, mais ousado. Isso. Mas ele não é tão popular como os outros, né? Então, mas só fazer uma correção aqui, para a pessoa falar que a dança do ventre só está ligada ao erotismo. Não é isso. Não. Né? A dança do ventre tem uma função aí, que eu não vou entrar no detalhe aqui, pode ser que a gente grave um dia sobre dança do ventre, mas tem uma função muito inteligente aí. Eu já tive um projeto dança do ventre, tem uma função interessante. Quem quiser, pode pesquisar, o Dança do Ventre é muito bom, né? Só está associado, estou falando na parte histórica dela, da criação, tinha essa associação, né? Mas trabalha muito a autoestima da mulher. Isso. Assim, é extremamente importante trabalhar a autoestima, a sensualidade da mulher, que também é importante ser trabalhada. Importante. O balé não trabalha isso, né? A gente trabalha a autoestima, mas não voltado ali pro sensual, como a dança do ventre, né? A gente traz que a criança, que o aluno se olhe de uma forma boa, né? Se consiga se enxergar e superar os seus limites, não os seus limites, digamos assim, os desafios que o balé traz. Então, o balé, na sua origem, você pega principalmente aquele balé russo, Bolshoi, estava muito associada a um trabalho muito duro. Militar, né? Militar, disciplinado, muito que levava as crianças ao extremo. Ainda tem isso? Ainda existe, muito, principalmente lá fora. Aqui no Brasil, eu acredito que não tenha tanto, não que não exista,
mas lá fora ainda existe muito. Você vê crianças, assim, vídeos de crianças em aula de 4 anos que parece, assim, um robô, né? Mas ali elas estão em escolas de formação, né? Que os pais colocam com o intuito de, não, minha filha vai crescer e vai se tornar uma bailarina profissional, né? E aí, o que acontece? Essa rotina dessas crianças, dessas alunas em escolas de formação, é muito árdua. Elas fazem aulas de 3 a 4 vezes por semana, né? De 1h30 ou mais, né? É bem rígido, bem criterioso mesmo. Não, é um negócio meio cruel, né? Para quem faz esse tipo de ação, será que você trabalhar no limite, pelo menos com uma criança de 4 anos, né? Eu também É não o concordo. início. Eu acho que a criança tem que viver a infância dela. Lógico. De forma... apesar que não é só o balé, né? Você pega ginástica olímpicas, aquelas ginásticas também é na mesma linha, né? O extremo, vive no extremo. Então, Bruna, e você, como é que você conseguiu, como é que você chegou nesse mundo aí da dança, balé? Eu comecei a dançar com 4, 5 anos, quando eu morava lá em São Paulo, lá no Parque do Carmo. Morava em São Paulo, né? Em São Paulo. E aí eu fazia aula em uma escola de formação lá também. Sempre dancei. Porque ela mora em Guarulhos hoje. Hoje eu moro em Guarulhos. Há muitos anos, assim, pra não falar a minha idade, que eu sou novinha, gente. E, bom, e aí eu vim pra Guarulhos com 7 anos e eu ainda não conhecia a escola na qual eu me formei, né? E aí eu passei, fazia ginástica no CEL e também fiz street dance, né? Que é uma coisa muito diferente hoje pra mim. Para quem é de fora de São Paulo, os céus aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, em Guarulhos, tem uma função muito interessante com trabalhos sociais. Eu lembro que no Céu Pimenta teve a menina Rebeca, treinou lá. São várias atividades. Está meio decaído ultimamente, mas é muito bom. A ideia do céu é maravilhosa. Você treinou no céu e depois foi para... Então, eu treinei no céu, só que assim, o céu não tem muito... Não tinha muita, digamos assim, rotina, né? Porque ele começava e dava uma pausa nos períodos, não sei se acontecia uma troca de professor, troca de gestão. E aí, com isso, eu sempre fui muito agitada, sempre muito agitada mesmo. E aí eu conheci a minha escola, que é a Companhia de Dança Arlequim, que é aqui no Pimentas, em Guarulhos. E fiquei lá por toda a minha vida. Até eu saí da escola, eu tinha 20 anos. Mas lá o que você formou, estudou, formou? Como é que formei. É o processo, do início ao fim? Eu fiz balé, lá eu fazia balé, jazz, tudo que tinha lá. Que tipo de balé que você fazia? Balé? O balé clássico, eu também fiz o balé moderno, que existem outras modalidades do balé moderno, balé contemporâneo, balé neoclássico. Mas eu passei ali pelo balé clássico mesmo. E também me formei lá em jazz dance. E me tornei estagiária lá, né? Que faz parte da grade da escola. Depois de 7, 8 anos, você se tornar estagiária. E logo após, professora. E aí, desde então, é como eu estou. Mas eu também era bailarina. Participei de diversos festivais pela escola, nacionais, internacionais, estaduais. E no que você se especializou lá? Foi do tipo de balé ou você fez todos? O que eu me especializei foi o balé clássico. Qual a diferença aí? Coloca uma dancinha aí, talvez O balé o pessoal clássico. Tá vendo aí uma dança de balé clássico? O balé clássico, a gente pode falar dos balés de repertório, que a gente vê, por exemplo, o Cisne Negro, o filme que tem. A gente pode citar como, por exemplo. E ali, ele é um pouco mais rígido, né? Ele se assemelha um pouco mais com o balé lá de trás, que a gente estava falando que era muito militarista, né? Mas hoje em dia, se adaptando com a nova realidade das crianças, dos alunos que nós temos hoje, não puxamos mais tanto para esse lado. E também tem o balé moderno, que já traz um pouco do jazz dance dentro do balé moderno.
O balé livre, que ele é um pouco mais solto, mas sempre passando o balé clássico, ele é a base para todas as danças, todas. Pro jazz, para tudo. Ele é o nosso alicerce do mundo da dança. Todas as danças como? Dança... Por exemplo, vamos... Desde dança de salão até tudo? Sim, Ah, é? sim. A gente... Não que a dança... Você vai falar, ah, quero fazer uma dança de salão, e você vai lá fazer o plié, o élevé, o relevé. Não. Mas tem ali cada um... Esse nome que você deu aí é balé clássico? A balé clássico? Não, o plié, relevé, a gente usa... A gente pode usar no jazz. São movimentos da dança. Isso é francês, né? Sim. Isso é francês. Sim. Mas ele é a base, né? A gente tem ali um pouquinho dele em todas as outras modalidades de dança. Nem que seja um pouquinho, a gente tem dele. Então você trabalha, você se especializou em balé clássico, ou você dança, ou você gosta de balé clássico. Ah, não. Eu gosto de dar aula de balé clássico, mas na época, enquanto bailarina, eu gostava mais de dançar o jazz. Tanto que eu tinha maior destaque nos festivais com jazz. Então, no período que você estava estudando, você estudava esse balé e ia se apresentar aí? Sim. Eu lembro que você foi para a Alemanha, né? Fui. Alemanha, se apresentava, sair de São Paulo e apresentar em outros países. Que tipo de apresentação que você fazia lá? Bom, por todo o país acontecem festivais de dança, onde reúne várias escolas, vários grupos de dança, com bancadas de jurados e olheiros também. O grande foco de muitos desses festivais de dança é que tem olheiros. Você pode, participando desses festivais, você pode conquistar bolsa em grandes escolas, né, para conseguir melhorar a sua formação. Espera, que agora eu dei uma perdida. A gente dançou muito no Rio de Janeiro, Florianópolis, Goiás, deixa eu ver, Minas Gerais, a gente também já foi pra lá dançar. Lá em Florianópolis é uma cidade, outra cidade de Santa Catarina, que tem um festival muito forte, é Joinville. Joinville. É um festival que reúne vários... Isso. Do mundo todo. Do mundo inteiro. É o sonho de todos os bailarinos participar desse festival, que é extremamente difícil participar, extremamente difícil. E esse festival acontece, se eu não me engano, é em julho, né? São 2 semanas e ali a cidade inteira, que fica ali no Joinville, ele para esse festival, que acontece vários cursos para todos os bailarinos. Aí tem a feirinha da dança, que junta várias atividades nessa feirinha, vários workshops. O grande legal, que eu sempre gostei muito desses festivais, além de você fazer network, conhecer outros bailarinos, outras escolas, ver outras obras, né? Assistir outras obras, os cursos. Por exemplo, na Alemanha, eu ganhei o curso de balé, que eu fiz na Alemanha, jazz e contemporâneo. Então foi incrível, assim, que além de eu estar participando do festival, sendo avaliada por outros jurados, outro tipo de olhar, eu também ganhei esses cursos para estar participando lá, que me acrescentou muito enquanto professora, enquanto bailarina. Então, você fez esse curso lá terminou, né? O curso, não sei se esse tipo de curso tem fim. Parece que estudar é coisa infinita, né? Sim, Mas você optou, depois do curso, a trabalhar com isso, né? Sim. Você é professora. Sim, eu sou professora. Depois disso, Professora de balé, né? Balé e jazz. Além de ser formado na educação física. Isso. Eu optei mais pelos estudos, assim, além da dança, optei estudar ali mais o pedagógico, a ludicidade da criança, entender o desenvolvimento e trazer, estudar a realidade que a criança vive, principalmente aonde eu dou aula. Porque não acredito muito que não adianta eu falar russo para uma criança que ainda não entende a dança em si, que ela está ali começando a conhecer, está dando os primeiros passos. Então, você
que morou lá na periferia, em São Paulo, tinha lá um balé gratuito, né? Em São Paulo? Isso. O balé que você fazia lá não era gratuito. Não, era. Então não tinha nada de gratuito, Não. né? Ah, então o sonho de uma criança pobre ser bailarina era difícil, né? Eu não estou E falando também de que não é muitos muito anos, não. divulgado, Eu porque não estou falando de muitos anos, que você tem 24 anos, né? Eu aumentei, não? Não, graças a Deus, tenho 25. 25. Então diminuiu um pouco. Então eu estou falando de pouco tempo atrás, né? Estou falando de 20 anos atrás. Então já não tinha acesso. E nem era divulgado, porque eu lembro que essa escola, minha mãe. Eu sempre quis dançar, porque eu sempre fui muito agitada. Mas essa escola foi um achado. Minha mãe, a gente tava indo numa feira, num mercado, não lembro. E aí minha mãe achou lá, viu? Foi literalmente um achado. E até porque naquela época não tinha hoje o acesso que a gente tem à internet também. Matriculou você. E me matriculou. Pagando. Pagando, escola paga. Quando você veio para Guarulhos, continuou no balé pagando. Pagando. Entendeu? A Arlequim é uma escola particular. Particular. Então, esse era um dos problemas que a gente faz essa crítica, porque a criançada que não tem condições de pagar, então ela não tem acesso. E você teve acesso com muita dificuldade, pagando, né? Porque as suas condições financeiras da sua mãe nunca foi muito boa. Né? Exatamente, até porque para eu participar desses festivais também, era um custo também, porque a gente paga para participar desses festivais, as viagens também são pagas. Também fazia campanha para viajar. Muita Sim, campanha. Quando a gente foi para Alemanha. De campanhas, assim, quando a gente foi para Alemanha, a gente vendia bolo, vendeu rifa, fazia bingo. Ajudei bastante algumas campanhas aí. Não, foi muita coisa que a gente se movimentou assim para conseguir viajar para a Alemanha. Sem contar que foi muito difícil a seletiva, porque aconteceu a seletiva aqui no Brasil, você era selecionado para ver se você passava. E foi uma grande conquista para mim, porque eu nem esperava, fui totalmente desmotivada para esse festival. E aí a minha diretora pegou e mandou que ia ter reunião só dos diretores para falar quem vai. Aí ela pegou e falou assim: Bruna, você foi selecionada direto. E aí eu lembro que eu ganhei os cursos, né? Porque eu fui selecionada direto e eu ganhei acho que 2 dias de estadia no hotel. 2 ou 1 dia, não lembro. E foi uma conquista muito grande, porque alguns anos anteriores eu tinha participado de um festival e o jurado tinha falado que eu era uma boa bailarina, mas eu tinha a coxa muito grossa. Tinha que emagrecer. Ah, é? E na época... Mas qual é a sua idade na época? Na época, devia ter o quê? 13, 14 anos. Era novinha. E pesava 59 quilos. Eu pergunto, você estava lá para dançar ou para modelo? Então, a questão que fica, né? E aí foi uma grande conquista, nossa, eu ter sido selecionada aí direto ainda, porque as outras obras da escola foi selecionada, mas como suplente. Se algum outro grupo desistisse, eles poderiam ir. Aí eu já fui direto, selecionada para o festival. Para chegar para a Alemanha, isso. Para a Alemanha, né? Beleza. Tem, além desses, daí de ir para a Europa, tinha os nacionais, que a gente citou aqui, o Joinville, né? Que é muito conhecido no mundo todo. É isso, então, nós estamos conversando aqui com a Bruna, bailarina aqui de São Paulo, que faz um trabalho, que é o que a gente vai falar lá na frente. Ela faz um trabalho, né, Bruna, que você faz um trabalho que lá atrás você não teve acesso. É um trabalho social. Sim, hoje em dia. Esse que nós vamos começar a falar agora. E o que até agora nós mostramos que no período da Bruna, 20 anos atrás, ela não tinha acesso a balé, e muitas crianças não tiveram, de maneira que as crianças tivessem para entrar no balé de maneira gratuita. E hoje o trabalho que você faz é com criança de que idade? A partir dos 4 anos e vai até os 15. São crianças, inclusive são crianças numa região de Guarulhos que tem o menor IDH de Guarulhos, que é da região do Pimenta, lá na região da Vilani, né, Bruno? Isso, lá na Quantas crianças tem lá? Só no Vilani?
Total, de Vilania, Alvorada, A gente tem um região de Guarulhos em geral. A gente tem um total aí de 450, 480 crianças. Todos os espaços. Criança. É bastante, né? Coisa que lá atrás não tinha, porque está criando condições para uma criança a fazer uma coisa que ela não ia ter condições de pagar. Né? E também, se tivesse condições de pagar, não tem escola para todo mundo, né? Não é nem só isso, né? Porque assim, a gente não paga só a mensalidade. Né? A gente, por exemplo, você paga a mensalidade, mas para o seu filho ter aula. Mas assim, você quer ver a resposta daquilo que você está investindo. Então, para você ter uma resposta, o seu filho tem que apresentar, fazer apresentações. E aí, nas apresentações ao longo do ano, é necessário pagar o figurino, a taxa de inscrição para participação, sapatilhas, meia, tem tudo. Lembrando que o projeto que você dá aula, tudo gratuito, né? Não tem nada de vender sapatilha, nada. Não. Quem quiser, compra. Deixa eu contar uma coisa aqui. Por que a criança tem essa vontade de fazer balé? Acho que de algumas crianças, muito é a questão dos pais, do sonho frustrado que os pais não teve lá atrás. Frustrado, diria não, mas não teve a oportunidade de tá dançando, aí os pais fantasia aquela coisa, coloca o filme da Barbie, né? Muitos pais me mandam um vídeo, nossa, olha aqui, ela ama balé, tá dançando o filme da Barbie, e entra no balé achando que é como os filmes da Barbie, né? Aí já tem um pouquinho ali de um choque de realidade que, por mais que a gente trabalhe a ludicidade, não é como no filme da Barbie. Não, mas a criança mesmo assim, mesmo que tinha o gosto dos lá atrás, tem um desejo das crianças. Sim, é porque é uma arte bonita, né? Brilha, eu vejo lá, os olhos das crianças no projeto, elas brilham então, tá ali aquele amor de estar ali, aquela vontade. É que é uma arte bonita, né? E a gente faz eu faço questão da gente valorizar e manter viva essa arte, e eu acho que é muito delas se sentirem bem, se superando cada vez mais, porque eu sempre vou trabalhando com elas em aula, que no começo é difícil mesmo, e conforme o decorrer das aulas, que elas vão vendo que elas vão conseguindo fazer aquela determinada aula, aquele determinado exercício, que elas vão conseguindo melhorar e se ver falando, nossa, quando eu entrei eu não conseguia, hoje eu já consigo. Né? E aí a gente vai rompendo barreiras cada vez mais. E tanto que a gente tem alunos que estão comigo 6 anos. O objetivo lá do projeto, um dos objetivos, era disciplinar a vida do aluno, né? A criança. Desculpa, a criança. E você acha que o balé consegue organizar a vida dele? Organizar a vida dele, tipo... Disciplina. Sim, ele auxilia na disciplina, sim, que a gente precisa de uma disciplina até para manter essas 400 e tantas crianças, né? Então, a gente tem uma pauta para seguir, então é uma disciplina no geral. A criança tem que ter uma disciplina, os pais acabam tendo uma disciplina, nas aulas é mais do que necessário ter a disciplina, mas eu acho que a gente, acima de tudo, desenvolve essa disciplina na criança, não impõe. Eu sou professor de cursinho, coordenador de cursinho, e preparo a juventude para a vida. Um dos grandes problemas é que a gente transforma a vida das coisas. Dá para ele disciplina e organização. Ai, nossa. Quem não pessoas que é bagunçada, que é desorganizada, que não tem disciplina, ela tem muito mais dificuldade. Isso é fato. E o balé, eu sempre falava isso lá atrás, quando criado esse projeto, balé, o karatê, isso poderia resolver um problema que na escola, nos cursinhos comunitários, tem. Talvez mudaria a vida do aluno ali, com muita disciplina, porque capacidade todos nós temos. Sim, Agora, a gente tem uns defeitos que tem que ser corrigido. E o balé serve para corrigir. Isso com certeza. A disciplina que eu tenho hoje em tudo na minha vida é graças ao balé. É 100% Você foi bagunçado? Graças ao balé.
Digamos assim, a minha professora teve um trabalho comigo. Eu era muito complicada em questão de horário, questão de estudos, né? Porque assim, o balé não é só você chegar lá, dar um girinho, jogar a perna, abrir a perna, pular, saltar. É estudo. Exige um estudo através disso, daquilo que você está fazendo. Então, principalmente. Concentração, né? Exato, a gente não trabalha É outro problema, como né? um todo. Que tem no estudo, que a gente tenta concentração, tenta fazer o aluno se concentrar melhor. Eu trabalhei muito isso com aluno, ensinando o aluno a jogar xadrez, para ver se ele se concentrava. Só que eu não sei jogar xadrez, mas ensinava. Impressionante. Vocês terão que pesquisar assim, cada peça. Professor, assim, eu também não sei, não entendo nada de balé, mas eu motivava os alunos a fazer balé. Porque é uma atividade física que trabalha como um todo. Trabalha a mente, trabalha o corpo, trabalha a coordenação motora, né? Ajuda a criança ali como um todo, né? Por mais que tenha muitos pais que falam, não, só coloco porque é bonito, mas tem uma grande diferença. A gente comparar uma criança que não faz nenhuma atividade extra, só estuda, e com uma criança que faz ali o balé ou outras atividades, como o karatê, é uma diferença gritante da criança, assim, de coordenação motora, de tudo. De tudo, então, de tudo. Só para o pessoal que está nos assistindo, como é que uma pessoa que não sabe jogar xadrez ensina xadrez? Deve estar com interrogação aí na... Pois é, quem é professor sabe disso. O que eu estou falando, tá? O professor tem as manhas, como diz lá o outro. Tem as manhas. Quem não tem as manhas não entra, não. Né? Então, só quem tem as manhas. Sabe que um professor ele tem que ter umas criatividades. Um jogo de cintura. Um jogo de cintura, porque eu não sabia jogar xadrez. Sabe o que eu fazia? Fazia eles pesquisar? Não. Pegava o que sabia e ensinava o outro. Incentivava e ficava lá mostrando para o aluno que eu sabia também. Mas tá certo, você estava trabalhando aí o coletivo. A criatividade, é isso, com certeza. Eu sempre achei que o xadrez era bom, como o balé, né? Era assim, ensinava o aluno a se concentrar, porque quando você, para resolver uns problemas, você estudar, sentar e estudar, você tinha que ter a capacidade de concentração. E de uma forma diferente, né? Porque você é professor de história, não é? E geografia? Geografia, de tipo, o xadrez... O xadrez... O xadrez entraria... Aula... Não, mas o xadrez, ele entra ali na grade de educação física. Não, mas aí você... Também. De história também entra? Porque de história... A história... O xadrez é uma aula de história. Ah. São dois reinos disputando ali. E você explica as guerras do mundo, as monarquias do mundo. Olha que legal. Isso eu já não sabia. Para mim, o xadrez é da educação física. Não, né? Mas tem história no meio aí. Você pode ver que o principal é o quê? O rei, né? É isso aí, meu técnico. Qual? A rainha, desculpa, é a rainha. Como? Desculpa, a rainha. E ali, a disputa era chegar mesmo, né? Quando você matou a monarquia, você tomou o poder. Entendeu? Olha, sempre aprendendo, era uma aula sempre de vamos história, aprender, faz legal. tempo que eu não dou aula disso aí, estou perdendo, mas era assim, a disputa das monarquias. Duas monarquias, né? Porque, para quem não sabe, a república ela é mais recente, né? Até então, as monarquias, os impérios, né? E havia o jogo xadrez era uma cultura chinesa para ensinar como uma monarquia destrói a outra. Então, mas E lembra uma coisa do xadrez. Quem está na frente, levando bomba, porrada, destruindo, morrendo primeiro, o peão. O peão, você pode ler ali, escravo, entendeu? Não, mas você entendeu a realidade do seu aluno e você trouxe isso para sua aula, que é extremamente importante. Eu dei uma aula de Guerra do Paraguai usando xadrez. Então, aí, acho que é a importância disso, de quem é professor. O moleque sabia xadrez, falou, tá vendo? Aqui é pra Guerra do Paraguai. Você deu aula, além de você ter dado aula, ter ensinado a história de tudo, você usou o xadrez e ensinou também a jogar um jogo. Isso, que é bom para concentrar, como o balé. O balé, ele tem esse poder aí. Sim, concentração. Você usa muito isso aí na sua aula?
O que é a ludicidade? Para o aluno, do movimento lúdico, né? Claro. Ah, não, sim, eu dou aula na periferia, né? Então, eu não posso querer montar ou exigir coisas que eu sei que meus alunos não vão conseguir, não naquele momento. Então, quando eu monto minhas aulas, eu tento entrar no universo deles para trazer eles para o meu, né? E a concentração, a criança tem que estar conectada, tem que estar presente ali naquele momento, para ela conseguir realizar os exercícios, a aula e até mesmo a coreografia. Se ela chega numa aula, tá pensando, vou chegar em casa, tem que fazer lição de casa, vou tomar banho, tem que fazer isso, aquilo, levar o cachorro para passear, ela não vai conseguir fazer aquela aula. E claro que a gente tem algumas crianças com problema de atenção, principalmente no início do ano, a gente consegue ver isso bastante. Mas fazendo uma avaliação a longo prazo, ali no meio do ano a gente já vê uma grande diferença, né? No final do ano você vê uma evolução enorme, né? Por isso que as apresentações de final do ano são as melhores. A gente consegue explorar muito a criança. A gente sabe ali o que ela vai conseguir fazer e o que ela não vai conseguir fazer. Qual a idade mínima que você aula lá? Qual a idade mínima da criança? 4 anos. 4 anos. Uma criança de 4 anos tem uma cognição boa para aprender dessa, né? Do balé? Sim, com certeza. Acho que até eu tenho, dos 4 aos 6, a gente tem a nossa turma que chama de Baby Class. São os meus pitoquinhos. E eu acho assim, elas têm um potencial gigante. Eles, né? Porque eu também tenho aluno menino. Isso que eu ia te perguntar depois. Era uma questão, eu vou te perguntar sobre isso. Eles têm uma capacidade incrível. Tipo, na periferia, eu já dei aula em escola, eu dou aula também em escola particular. E também já trabalhei em escola de formação também. E meus alunos me vendo uma vez por semana, 1 hora só, não tô dando crédito a mim, tô dando somente a eles. Eles têm uma evolução, assim, enorme. E as minhas crianças de 4 a 6 anos, elas são surreais de inteligência, de coordenação motora. Tudo que eu proponho nas minhas aulas, todos os objetivos que eu proponho nas minhas aulas, elas conseguem realizar. Se eu fecho um objetivo ali no mês, vamos ver, eu vou trabalhar a musicalidade. Quero que até o final do mês elas estejam aprendendo a bater palma no ritmo, a aprender a trocar de lugar dentro do ritmo da música. E então, elas conseguem. Então, na região do Pimentas, em Guarulhos, é um dos poucos locais que tem um trabalho disso aí, social, que a periferia, as crianças da comunidade têm acesso a um balé, que parece incrível, mas é um sonho de umas crianças que é impressionante, como as crianças gostam, né? Bruna, nós falamos do que o balé é bem feminino, né? Só tem um público feminino muito maior do que, quer dizer, 99% é mulher. Isso, muito maior. Agora, qual que é o problema que a gente sempre cobre isso? Que não tem, ou tem pouco homem fazendo balé. Muitos meninos se interessam, né? Os irmãos das alunas se interessam, mas aí acontece da família, das piadinhas. Exatamente. A postura homofóbica, né? Sim, 100%. Que a própria família que cobra. Eu percebi isso, né? Exato. Teve alguns anos atrás, um aluno já era maior, né? Eu acho que quando é novinho, ali de 4 a 6 anos, é um pouco mais tranquilo. Quando o aluno já vem ali com 10, 11, 12 anos, é mais difícil. E eu tive um aluno de 10, 11 anos que ele queria muito fazer, queria muito participar, ele tinha essa vontade, ele tinha muitas habilidades a serem exploradas. E para quem não sabe, homem no balé, 100% hoje em dia é uma dança mais feminina, mas os homens na dança, eles têm mais possibilidades, mais olheiros para eles, né? As escolas dão bolsa, Você é menino, toma aqui uma bolsa para você. Tem até escola que te dá moradia, te dá uma ajuda de custo. Então, para homem é mais fácil a possibilidade dentro da dança. E aí o que acontece? Ele tinha 10 anos, tinha várias habilidades que ele sendo trabalhadas, encaminhada, provavelmente ele poderia conquistar uma bolsa e quem sabe tá dançando de forma profissional. E aí devido aos familiares, não era nem pai e mãe, porque os pais incentivavam, familiares, tio, tia, avó, avô, com piadas, desmotivando ele.
viadinho, você vai ficar viado, vai se tornar viado, é um absurdo, você tá fazendo isso, tem que fazer uma luta, que luta é coisa de menino, balé não é. E aí ele se desmotivou e ele saiu, mesmo eu conversando, argumentando, trazendo muita coisa pra aula, pra essa aceitação, essa motivação, porque também tem meninas que ficam, mas menino não faz balé, ele é menino, tá fazendo balé. Como nós falamos, também a homofobia ela é estrutural. A homofobia é uma doença que tem na sociedade que acha que homem não é disso, mulher é daquilo outro, né? É o que você quer fazer, pô. Exatamente. Tem prazer fazer. O que te faz bem. Então, é uns problemas, assim, você falou que para o homem, ele desenvolve bem o balé, ele tem mais chance de se tornar profissional por conta exatamente disso, né? Porque tem pouco homem nesse mundo do balé, né? Sim, tem pouquíssimos. Né? E muitos desistem por conta da homofobia mesmo, né? Da família. Mas para você se tornar profissional na dança também é um caminho muito longo, né? É um caminho árduo. Digamos assim, acho que se assemelha até um pouquinho com a galera que estuda para passar em concurso, estuda para passar no Enem, vestibular, FUVEST, porque você tem que abdicar de muita coisa. Esse né? meu técnico aqui, cabeça aqui agora com a carteira da OAB, ele é concurseiro. Qual que é mais difícil, cabeça? Ser concurseiro? Bailarino ou concurseiro? Olha, o estado bailarino. Bailarino é mais difícil. Concurseiro, pra mim, eu já tô acostumado. A mente já tá trabalhada, agora o corpo. Fazer os placares, essas coisas, eu acho que eu não consigo. Pois é, por isso mesmo. Mas as dificuldades são as porque parecidas. Você né? tem que abdicar de muita coisa, né? Por exemplo, você não vai poder sair todos os dias, sair todo final de semana, porque você tem que estar bem pra você treinar. Você tem que cuidar muito da sua alimentação. De tudo, é um todo que você cuida, né? Não é só da cabeça ali que você está estudando. E agora, vamos lá pensar numa saída aqui inteligente. O que pode ser feito para, também na comunidade, por incrível que pareça, gente, as comunidades mais carentes, a homofobia é ser maior. Sim. Parece, eu não tenho dados nenhum, eu não tenho nenhuma pesquisa na mão, mas tem a suposição. O que pode ser feito para mudar isso? Acho que a gente sendo ofertado, porque, por exemplo, se tivessem mais meninos vendo outros meninos dançar, seria diferente, né? Sabe que a fala, você tem alguma coisa? O pessoal sabe que eu coordeno os projetos sociais aqui. Você tem alguma coisa aqui para o meu filho? Ele tem 6 anos. Tem alguma atividade para ele? Eu falei, eu tenho, sim. Eu falei, balé. Não, amanhã não, balé não. Balé de mulher. É assim mesmo. Eu falei, não, balé é de quem quiser. Ué. Pergunta para ele se ele quer. Exatamente. Se você perguntar para ele, às vezes ele quer, né? Não, e é completamente diferente uma aula para a gente muda, né, a questão do menino para a menina dentro das aulas do balé. Não é a mesma coisa que as meninas fazem, muita coisa de postura, de dinâmica dentro de uma coreografia, dentro da aula muda, até porque em escola de formação, por exemplo, tem aula masculina, né, com método masculino, porque ali vai mostrar os trejeitos, a forma como um homem deve se portar dentro da dança, dentro de um palco. Então, a dança, ela é dança. Ela não diz que é de homem ou de mulher. A dança em geral. Exato. Seja ela o break, né, que é um segmento do hip hop, seja ela lá a dança de salão, que é muito, aqui no Brasil é muito forte isso aí, danças de salão, seja a dança de balé clássico, que é o tipo de balé. Então, é dança. Sim. Em nenhum momento, quando eu lendo sobre o balé, em nenhum momento diz que o balé é feminino. Ou tem isso? Não, em nenhum momento. É porque, assim, é mais divulgado. Eu acho que a gente coloca lá balé. Então, eu acho que no Google, vamos supor. Aí aparece muita questão do rosa, das roupinhas, do titi, do tutu, né? Que é bem famoso. Aí eu acho que, por exemplo, vamos supor,
quando falavam pra você balé, antes do projeto, que hoje você sabe muita coisa por conta do projeto e tal, mas antes mesmo que falava do balé pra você, você falava, já pensava assim, Lago dos Cisnes, não é? Isso. É a primeira referência. Ou Quebra-Nozes, que sempre passa ali na televisão na época de Natal. Quando a gente fala assim de bailarino ou bailarino no masculino, vem na cabeça, pelo menos para mim, na minha infância, tem um famoso que era o Mikhail Baryshnikov. Famoso bailarino. Então, eu não tenho esse problema, viu, Bruno? Eu não tenho esse problema de entender que balé é só de mulher. Eu não tenho, nunca, por causa da minha formação, que eu lia muito, sempre estudei muito sobre as culturas no mundo todo, principalmente a cultura russa. A cultura russa é uma cultura bonita. Tem um grande especialista no Brasil de cultura russa, que era o Boris Schneiderman. Li muito Boris Schneiderman, falando sobre a cultura russa. E aqueles autores que eu estou tentando lembrar, eu me esqueci o nome, que ele tem uma frase interessante, que ele fala o seguinte: queres conhecer o mundo? Primeiro conheça a sua aldeia. Depois a gente pesquisa aí, coloca o nome do autor, que eu esqueci o nome do autor. Passa assim dos 40 que é um autor que fala sobre você mudar primeiro a sua aldeia para depois mudar todo os de fora, né? Então, mas é isso. O problema, ainda existe esse problema aí aqui na periferia. Que eu acho que você faz esse trabalho, mas tem a dificuldade. Sim, falta ser incentivado, mas incentivado dentro de casa, porque aceitar, a gente está aceitando, é muito bem-vindo. Isso, você faz uma campanha, olha pra câmera, gente, gente, precisamos de meninos de 4 a 15 anos dentro de uma sala de aula de dança, pra gente fazer um espetáculo bonito, uma apresentação bonita, com eles participando junto com a gente também. Não vai mudar em nada na vida não vai mudar na questão... Não vai mudar a sexualidade. Não vai mudar, exatamente, a sexualidade da criança. Pelo contrário, vai ajudar ele na autoestima dele, melhorar a musicalidade, tornar ele um homem mais sensível também na dança. Exatamente. Dança é dança. É arte. Não importa se tem homem fazendo dança de salão, dança de forró, o balé é dança também, ué. Então, qual o problema? Então, esse trabalho que você faz na periferia atinge aquele público que não tem como pagar mesmo, né? Sim. Claro que... E também acho que a dificuldade de transporte, porque no Pimentas aqui a gente só tem 2 escolas, né, de balé mesmo. E lá no Villani, vamos usar o Villani como exemplo... Porque lá você tem bastante aluno. Lá eu tenho bastante aluno. Fica um pouco mais difícil o trajeto, né? E normalmente escola de formação é 2 a 3 vezes por semana. Então, acredito que tem tudo isso, né? A locomoção, o pai ou a mãe conseguir, porque o que acontece? Muitos têm só o pai ou a mãe para resolver essa questão em um determinado horário específico, né? Para levar a criança para dança. Então, muitas das vezes não é nem só o financeiro. E também resolve um problemão nas escolas, porque eu já vi muito elogio das escolas municipais que tem criança no balé, fala que a criança melhorou muito a sua cognição, a sua organização, a sua disciplina, com balé. Que é um dos objetivos também, né, Bruno? Sim, eu tenho uma aluna que estava com a gente, que tinha muitas questões na escola, e no balé também ela era uma aluna bem enérgica. E aí depois, com o tempo, com as aulas, tudo, sempre em contato com a família, com as mães, porque é um trabalho em conjunto, o professor não faz nada sozinho. A mãe, depois de um tempo, falou, melhorou muito ela na escola, tanto no balé, em questão de ter mais autonomia, ser mais independente, mais responsável também, e a concentração e disciplina, sabe? Isso. Muitas mães falam pra mim, professora, ela sabe que ali na quinta-feira é o dia do balé dela, então ela já separa a roupa dela, garrafa dela, né? Que a gente exige muito essa questão
do meio ambiente, né? Delas terem a própria garrafa delas. Isso. Então, outra questão aqui importante, que é importante combater a homofobia. Outra questão é a inclusão de pessoas com necessidade, pessoas autistas, pessoas que normalmente numa escola ela não teria acesso. É possível esse trabalho com criança ser incluída junto com outros alunos? Sim, nós temos alunos com um grau de autismo, temos tanto no Baby Class quanto tínhamos no Juvenil, só que ela completou 15 anos, aí a mãe decidiu dar continuidade dela na dança, mas a mãe até hoje ela é muito grata ao projeto, às minhas aulas, pelo tudo que a filha dela conquistou dentro do projeto, que a filha dela dançava sozinha, todo mundo ajudava a filha dela, e cá entre nós, ela era a aluna mais dedicada, disciplinada que eu tinha, e que decorava a coreografia assim, muito rápido. Porque eu tenho muita turma, né? Então eu esqueço minhas coreografias, então eu dependo muito dos meus alunos decorarem, memorizarem. E ela era a aluna que mais me ajudava a lembrar. Ela tinha dificuldade na fala, né? Então a gente se comunicava ali sempre por sinais, tentava se comunicar, ela falava um pouco, mas ela sempre me ajudava a relembrar a coreografia. Então chama o pessoal aí, Bruno, pessoal que a câmera ela faz o pessoal que autista, que tem outras... TDAH. Vai pro balé. Isso, síndrome de Down. Gente, é super bem-vindo. Procurem escolas, projetos para estar sendo incluído. Vejam principalmente quem é o profissional, né? Porque não adianta você colocar a criança com um profissional que não vai saber lidar, pode traumatizar a sua criança, ou falar, o balé não é para mim. Tanto que eu tenho alunas que falam, eu tirei a minha filha do balé porque não se adaptou com a professora, porque era muito rígido e tudo mais. Então, sempre os pais têm que avaliar ali quem é o professor que está tendo contato com o seu filho, porque você está cuidando da primeira infância, da segunda infância. Uma aula errada, um exercício aplicado de forma errada, a lesão vem ali enquanto adulta, né? Na primeira infância não vai vir mesmo não vai sentir, só enquanto adulta. Coloquem, sim, os seus filhos para ser incluídos nas atividades físicas, não só no balé, karatê, natação, para eles terem esse contato com a arte. Mas para você quer, né? Sim, sempre serão muito bem-vindos. Serão bem-vindos. Porque recentemente nós tivemos um ministro da Educação, a função dele era ser pastor, era contra colocar o aluno, incluir o aluno junto com o outro, né? Ele disse que o aluno autista, o aluno sei lá qual, o deficiente em geral, atrapalhava o outro. Acho que o sentido pedagógico, acho que ele não entendeu, né? Porque ele não é professor, talvez ele não entendeu o sentido pedagógico, porque ali a escola, um ambiente de escola, um ambiente que você está ali, não só na escola, mas um projeto social, não é só a aula em si daquele assunto, também. Sim. Mas ela é a socialização que se dá. E aí o aluno tido como normal, ele aprende também, e muito com certeza. É isso. Sim. Isso é a importância de estar socializando. Então o ministro, acho que ele repensou muito, ou ele foi estudar pedagogia, né? Foi estudar Paulo Freire, né? Sim, não tem sentido você criar uma turma só para ter crianças ali com algum tipo de deficiência. A questão é você... Uma vez o Paulo Freire escreveu um texto, eu lembro desse texto que estava uma polêmica, quando ele foi secretário lá de São Paulo da Educação, e às vezes você está lendo o texto, né? Eu até lembro até onde que eu estava lendo esse texto. Eu estava lendo esse texto no ônibus adulto. Você lembra? Eu acho que isso foi em 89 ou 90. Meu Deus, eu não era nem nascida. Aí o Paulo Freire diz o seguinte, que era uma polêmica de atestado do aluno, que ele tinha um atestado, que ele era cadeirante, e tinha um atestado que ele não podia fazer educação física. E aí Paulo Freire, não, todo mundo está apto a fazer educação física, cada um do seu jeito. Exato. Aí teve essa polêmica aí. Nessa época eu lembro esse texto do Paulo Freire, eu li,
E isso Não. me chamou muita atenção, que ele questionou a comodidade também da família, né? Não vou levar meu filho à educação física, porque educação física ele não pode fazer. Claro que pode. Claro, não, Ele é o quê? Ele é tetraplégico, também pode. Eu sou professora de educação física também, não sei, o Rômulo falou. E na escola que eu dou, tem muitas crianças com autismo. Muitas crianças mesmo. E não vou falar que é fácil, é um trabalho fácil, porque a gente, querendo ou não, a gente tem que mudar a aula, pensar numa aula, incluindo eles, fazendo Aula com que eles inclusiva, brinquem. né? Uma aula inclusiva. E é muito gratificante quando você monta uma aula que eles conseguem fazer, que eles brincam com a gente, que eles conseguem fazer as atividades, né? É incrível, assim. E o quanto eles são amorosos, assim, com a gente. É isso. Então o projeto tá, quem quiser, né? Como é que é, Bruna? Pra se inscrever no projeto? Quem é de Guarulhos, você dá aula em Guarulhos, né? É isso, eu dou aula em Guarulhos no projeto do professor Rômulo. Isso. Sim, isso. Eu sou um dos responsáveis. Do professor Rômulo, nós temos atividades no Marcos Freire, no Vilani e no Alvorada. Nossa, já esqueci. E no Alvorada, e aí a forma de inscrição, que eu não... É só procurar você ou procurar a Alvorada. Isso, procura lá os números que tem acesso na página do professor Rômulo, tanto o Instagram quanto o Facebook, que o pessoal que cuida do WhatsApp vai orientar vocês, ou a falar comigo, ou vai passar o formato de estar fazendo a inscrição. É isso aí, gente. O papo de hoje foi com a Bruna, o assunto foi balé. A Bruna, aqui da cidade de Guarulhos, conhecida, tem um trabalho com criança interessante. É isso, Bruna? Obrigadão. De nada. Fala aí, dá uma mensagem pro povo aí sobre o que você quiser. Sobre o que eu quiser? Ai, gente, nossa. Balé, né? O assunto foi balé. É verdade, gente. Nem só o balé, gente. Se vocês puderem ir atrás de colocar a sua criança para ter contato com a arte, com a cultura, para estar desenvolvendo ali o lado emocional, o lado físico, que é o que a dança traz de benefício para a criança, coloquem, porque é um investimento que você tem no futuro do seu aluno, do futuro da sua criança, em transformar ele numa pessoa melhor, mais reflexiva, que é isso que a dança também traz. Como eu falei no começo dos vídeos, não é só girar, não é só pular, saltar, fazer o grande car, que a gente não chama de espacate, é grande car. É algo muito mais além que a dança traz também. Então, coloquem os filhos de vocês, todos, homem, mulher, tudo para estar participando dessa atividade. Valeu, gente!